Oi, tudo bem? Meu nome é Tamires Mila e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha decisão de abandonar de vez as redes sociais, o que me motivou e qual foi o processo para eu tomar essa decisão. Me tira uma dúvida: você usa o Instagram porque você quer ou porque já virou um hábito? Ou melhor, já aconteceu com você de você falar assim: eu vou dar uma olhadinha no Instagram só por 5 minutos. E aí, quando você olha no relógio, 1, 2, 3 horas da sua vida desapareceram. Já aconteceu com você? Porque comigo estava acontecendo exatamente assim. Eu não falo só o Instagram, não. As redes sociais em geral, elas nos prometem conectar pessoas. Só que comigo estava acontecendo exatamente ao contrário. Eu estava me desconectando de mim mesmo. Eu acordava e antes mesmo de agradecer a Deus pelo dia, de fazer a minha oração, de tomar meu café da manhã, eu já ia direto para as redes sociais. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Mas o pior não era nem isso, era pela noite. Que às vezes antes de dormir a gente sempre fala, vou dar uma olhadinha nas redes sociais. E esse excesso de olhadinha, esse excesso de informação começou a me fazer mal. Porque nisso que eu falava, vou dar uma olhadinha, e eu olhava no relógio, já era meia-noite, 1 hora da manhã, e no outro dia eu precisava acordar às 5h30. E aí passava o dia inteiro com sono e pensava, não, hoje à noite eu vou dormir mais cedo. Só que esse dormir mais cedo, no meu pensamento, não estava incluso pegar o celular. Mas eu acabava pegando e as horas passam tão rápido, eu acho. Não sei se você tem essa sensação de quando a gente está navegando nas redes, que quando eu me deparava era novamente meia-noite, 1 hora da manhã. E eu comecei a pensar, não, eu vou usar menos o celular. Só que as redes sociais, elas acabam nos viciando. E eu acho que é de uma forma que a gente nem percebe. Porque vira um hábito você tá toda hora mexendo. E esse excesso de informação acabou me fazendo mal. Eu comecei a ficar mais ansiosa, porque a ansiedade ela não vem de forma estrondosa. Ela começa aos poucos, ela vem silenciosa. E quando a gente já se dá conta, a gente já está num grau bem mais avançado. E nisso, de olhar a vida das pessoas, eu comecei a comparar a minha rotina com a rotina delas. Eu comecei a comparar o meu bastidor com o palco delas. E sabe o que é pior? Porque a internet, as redes sociais, principalmente, elas nos traz uma sensação de que a gente está sempre atrasado. De que você olha para as pessoas e vê as pessoas conquistando, vê as pessoas viajando, vê as pessoas felizes, vê as pessoas prosperando. E eu não falo só de dinheiro, no geral. E aí a gente começa a pensar que a gente está atrasado. Aí você vai me dizer assim, Tamires, então quer dizer que você está com inveja da pessoa? Não, jamais. Ao contrário, eu quero que Deus abençoe essas pessoas ainda mais. E eu não quero nem saber o que aquela pessoa pagou, o preço que ela pagou para estar onde ela está. Então aquela pessoa é merecedora de todo sucesso. Eu falo no sentido de você parar e pensar assim, poxa vida, por que para mim é tão difícil? Por que eu acordo tão cedo? Por que eu ralo tanto? Por que eu trabalho em 2 empregos? Por que eu tento dar o melhor para os meus filhos? Eu me esforço pra caramba e eu não consigo. Foi esse estralar que ficou na minha mente. Só que nós precisamos entender que para aquela pessoa estar onde ela está hoje também não foi fácil para ela. Vai ela contar a história dela para você ver, porque ninguém posta os prejuízos que tiveram, ninguém posta as derrotas, ninguém posta as lágrimas. As pessoas só postam os melhores sorrisos, só compartilham os melhores momentos. E às vezes a gente que está do outro lado, a gente olha para a vida da pessoa e tem a imagem de que a vida daquela pessoa é maravilhosa, é perfeita. Você concorda comigo? Depois deixa lá nos comentários qual que é seu pensamento em relação a isso, tá? Vai ser um prazer responder você depois do vídeo, a gente conversar lá nos comentários, tá bom? Porque o maior roubo das redes sociais não é o seu dinheiro, é o seu tempo. Porque o tempo é mais precioso do que qualquer dinheiro. E foi aí que eu comecei a perceber que o tempo que eu gastava nas redes sociais, eu poderia usar esse tempo para aproveitar mais meu filho, para estar mais e curtir mais a minha casa, para eu estar mais com a minha família, para eu fazer planos. Eu pensei, eu preciso ficar ausente das redes. Se as redes estão me fazendo mal, então eu preciso dar um tempo para as redes sociais. E assim, no começo, confesso para vocês que eu levei alguns dias para tomar essa decisão, porque primeiro eu fiquei experimentando. Eu vou usar menos.
Mas aí à noite eu já comecei a ficar sem sono. E aí eu falava, não, vou mexer só um pouquinho. Então, e aí eu mexia e continuava a ansiedade. Eu pensei, a minha única escolha, assim, de fato, que pode mudar é a situação que eu tô e tantos questionamentos, vai ser abandonar de vez. E eu vou falar pra vocês, eu poderia ter abandonado antes, porque isso é tão libertador, sabe? E aí depois que eu decidi deletar elas, eu vou falar pra vocês. Eu comecei a ter a paz que há muito tempo eu não tinha. E eu falo paz assim interior, sabe, alívio? Sabe essa sensação de que eu não sou mais prisioneira das redes sociais? Sensação de liberdade mesmo. Então eu comecei a ter mais tempo pro meu filho, ter mais tempo pra mim, ter mais tempo pras minhas coisas. E eu vou dizer uma coisa, eu não tô demonizando as redes sociais e dizendo assim, ah, você tem que fazer o mesmo, porque era o mal que tava fazendo a mim. Às vezes pra você, você usa e tá tudo bem, tá tudo certo, eu aconselho, continua, porque as redes sociais é muito bom. Mas se ela tá te fazendo mal, assim como tava fazendo pra mim, te gerando muitos questionamentos, muitas dúvidas, tenta por um tempo, para você ver o tanto que é maravilhoso você não depender de aprovação, sabe? Porque de certa forma, quando a gente tá nesse meio, a gente de certa forma busca uma aprovação. Mas resumindo muito isso que eu tô querendo dizer, quer dizer, aonde eu tô querendo chegar, que a paz que eu tanto procurava, eu encontrei na tela que eu desliguei. E eu aconselho para você fazer o mesmo. Se você tá passando por isso que eu tô passando, se esse excesso de informação está te fazendo mal, se as redes sociais estão te causando ansiedade, se você está gastando mais tempo com as redes sociais abertas do que com seus filhos, do que com a sua família, do que com a sua casa, do que com você mesmo, porque também nós precisamos de um tempo para nós. Então, se esse vídeo fez sentido para você, usa como exemplo, às vezes, a minha história para falar, não, eu vou dar um tempo. Não excluir tudo, mas eu vou dar um tempo e vou viver mais para mim. E eu já quero te agradecer por você ter ficado até o final do vídeo e já vou te fazer um pedido. Se inscreve no meu canal para você ficar mais pertinho de mim. Eu quero compartilhar muitas outras histórias e experiências de vida com você, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.